Olá, começa agora o Informe Aracaju. No programa de hoje vamos falar sobre o desconforto causado pelo uso de máscaras e ainda a prevenção contra incêndio em imóveis. Com o relaxamento da quarentena em Sergipe, muitas pessoas comemoraram poder voltar a fazer seus treinos ao ar livre ou em academias. Porém, a obrigatoriedade do uso da máscara para se proteger contra o coronavírus trouxe um complicador: a dificuldade de respirar, que deixa as atividades mais difíceis do que eram antes da pandemia. Com o relaxamento da quarentena em Sergipe, muitas pessoas voltaram a realizar atividades físicas, mas com um certo desconforto e dificuldades ao respirar pelo uso frequente da máscara. Para falar sobre isso, eu estou hoje com o infectologista Marco Aurélio, também é diretor da Vigilância Sanitária de Saúde do Estado. Diretor, como resolver o desconforto causado pelo uso frequente da máscara neste calor? Então, a gente tem que entender que nesse momento a gente precisa usar máscara. Então a gente vai precisar se adaptar. Não é? É claro que para a gente que mora, não é, num estado que é mais quente, que agora no verão temos altas temperaturas, isso se torna mais difícil. Então a utilização de máscaras mais leves, como as máscaras descartáveis, elas podem nos ajudar a isso. A gente tem que lembrar que a gente está numa realidade nova, onde a gente vai ter que fazer um esforço. Não é fácil usar máscara, não é fácil para o profissional de saúde que já usa desde sua formação, quanto mais para a população que não está habituada. Então a gente tem que se adaptar. Né? É claro, procurando os tecidos mais leves, né? Procurando as descartáveis para aquelas pessoas que não conseguem de forma nenhuma estar utilizando uma de pano. Para as pessoas que têm problemas respiratórios e também precisam utilizar a máscara com frequência, esse método também é válido? Então, a máscara ela não impede a entrada de oxigênio. Na realidade, ela é um filtro. Então, mas ela pode dar para alguns a sensação de sufocação. Isso é uma sensação, isso não aumenta, a hiperventilação, não aumenta a quantidade de gás carbônico também. Então, a oxigenação ela se mantém normal. Então, é importante que vá se adaptando, que se utilize períodos menores, que se habitue em casa, às vezes, a estar utilizando para você estar se adaptando aos poucos. E aí você, quando começa a circular, você vai aprender. É claro que no começo você sufoca um pouco mais, sente falta de ar, mas você vai se adaptando, respirando com calma, E só vamos para um lugar realmente de grande circulação de pessoas quando a gente está seguro com o uso de máscara. Porque nesse momento a gente tem uma doença grave, que se dissemina em todo o território, em todo o mundo. Então é importante entender isso, que o mundo inteiro hoje precisa usar máscara para proteger a si e proteger os outros também, e proteger o ambiente. Mesmo quando estamos sozinhos, o uso de máscara em ambientes comuns é importante, porque a gente pode contaminar aquele ambiente. E as pessoas que praticam atividades em academias, ao ar livre, e o desconforto ele se torna ainda maior. Quais são as orientações que o senhor daria? Então, essa é a grande preocupação. As pessoas dizem que quando vão fazer atividade física, então eu vou tirar. Mas, na realidade, quando a gente tira, durante a atividade física, a gente hiperventila, quer dizer, a gente respira com mais vezes, pode tossir, e isso contamina o ambiente. Então, a gente está contaminando mais o ambiente. Então, é importante, sim, que a gente, nos treinos habituais de academia, utilize máscara. É importante, aí eu aconselho o uso principalmente da máscara descartável ou de uma máscara que você possa trocar facilmente, porque durante a atividade física você molha a máscara e quando você molha a máscara você tira a capacidade dela de estar filtrando essas partículas. Então é importante que aquela máscara que foi suada ou que foi molhada durante a chuva, ela seja trocada também, porque ali você já tirou a capacidade dos seus filtros. Se for uma descartável, tem que ser trocada totalmente e jogada fora, independente do tempo de uso. Qual é a indicação para a troca de máscara no período em que eles estão realizando atividade física? Atividade física ou qualquer atividade que molhe a máscara, você deve trocá-la após a execução daquela atividade, deve ser imediata. Isso também se dá ao profissional de saúde, se ele molha a máscara, ele tem que trocar aquela máscara. Se for uma máscara descartável, jogar fora e colocar uma nova, por isso quem vai treinar e que vai fazer outras coisas depois, é importante que leve uma máscara de reserva, para assim que saiu daquela atividade, coloque sua máscara de reserva e vá circular no ambiente. E se você vai para sua casa, você pode ir com aquela direto. O ideal era trocar, mas logo que chegar em casa, descartar aquela ou, se for uma reutilizável, lavar
higienizar adequadamente para poder reutilizá-la depois. E as pessoas que estão na rua e elas precisam comer, qual é a indicação que o senhor daria? Elas retiram a máscara e colocam na mesa ou elas podem colocar a máscara no queixo? O ideal aí é ou você colocar, retirar a máscara e colocá-la num papel, num guardanapo, ali entre o guardanapo, em um ambiente, ou alguns conseguem andar com um saquinho descartável para você colocar aquela máscara durante a refeição. Deixar a máscara no queixo, apesar de ser prático, parecer muito fácil, facilita a vida da gente se ela pudesse ficar ali, mas ela vai ser contaminada. Então ela não vai nem proteger a gente e nem proteger o outro. E talvez ela seja uma fonte de infecção. Talvez ela acumule bactérias e vírus ali e a gente só vá aumentar o nosso risco de se infectar. Então a máscara no queixo, ela não tem efeito nenhum, ela não protege e ela pode sujar mais ainda e se infectar por esses agentes infecciosos. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado também. É importante que todos nós continuamos nos protegendo. Daiana Santos para o Informe Aracaju. O retorno das aulas presenciais segue portaria com medidas de segurança sanitária. As recomendações referentes à entrada e saída das instituições devem ser cumpridas, criando estratégias para evitar aglomerações, respeitar o distanciamento de 1,5 metro durante a formação de filas, aferir a temperatura de professores, profissionais da educação e estudantes na entrada das instituições. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Papo Esportivo dentro do Informe Aracaju. Vamos falar sobre futebol, Campeonato Brasileiro da Série B. O Confiança empatou em 1-1 com o Paraná, jogando fora de casa. Um ótimo resultado, o Dragão se mantém no meio da tabela. Agora o Dragão, nesta terça-feira, hoje, joga contra o Botafogo de São Paulo aqui dentro da Arena Batistão. Agora falando de Campeonato Série D, o Itabaiana literalmente atropelou o Jaciobá, vencendo por 7-0. Não perca a conta, 7-0, sendo 3 gols de Thiago Santos, 2 gols de William Carioca, 1 gol de Alexandre e 1 gol de Birugueta. O Itabaiana aí reassume a liderança do grupo A4 da competição. Já o outro sergipano no Campeonato Brasileiro, o Frei Paulistano, ele empatou em 1-1 com o Coruripe, mantém aí lá no final da tabela, é o antepenúltimo da competição, e na próxima sexta-feira, dia 13, faz aí um jogo dos desesperados contra o Jaciobá. Desejamos aí sorte para todas as equipes sergipanas dentro da competição nesta semana. A bola volta com o Informe Aracaju. Os incêndios são mais comuns do que nós imaginamos. Muitas vezes, um descuido é suficiente para que tudo seja consumido pelo fogo em pouco tempo. Neste caso, a prevenção é essencial para evitar maiores transtornos. Os incêndios são mais comuns do que imaginamos. Recentemente, tivemos 2 grandes incêndios aqui na capital sergipana. Sobre o assunto de prevenção ao incêndio, vamos falar com o Tenente-Coronel Carlos Alves, subchefe da Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros. Olá, Carlos, tudo bem? Recentemente, tivemos 2 grandes incêndios aqui em Aracaju. Quais os principais fatos para que esses incêndios em imóveis comerciais ocorram? Em se tratando de edificações residenciais, as maiores causas dos incêndios ocorrem devido a descuidos dos proprietários. Muitas vezes deixando velas acesas, equipamentos eletrônicos ligados por muito tempo, ou às vezes eles saem de casa e esquecem esses equipamentos ligados à deriva. Uma outra ocorrência também, um outro fator que também proporciona o incêndio em edificação é a falta de manutenção no sistema elétrico e às vezes a sobrecarga
carga sobre esse sistema, ligando através de Benjamin vários aparelhos eletrônicos, vários equipamentos eletrônicos no mesmo ponto de energia. Com relação às edificações comerciais ou industriais, uma das maiores preocupações nossa com relação à ocorrência de incêndio é a manutenção do sistema preventivo dessas edificações. É preciso manter-se regularizado junto à Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros para ter o seu atestado de regularidade sempre atualizado. Por ano, quantos imóveis entre prédios comerciais e residências pegam fogo? Segundo a nossa estatística, o ano de 2019, até setembro, nós tivemos 250 ocorrências de incêndio em edificação. Este ano, no mesmo período, tivemos 275, o que foi um acréscimo de 10% em média. Isso se deve ao fato do isolamento social, da pandemia, na qual muitas pessoas ficaram maior tempo dentro de suas residências, utilizando os equipamentos eletrônicos, o que proporciona, o que potencializa a probabilidade de ocorrência de incêndios. Graças a Deus, não tivemos vítima alguma em todas essas ocorrências de incêndio de edificação durante o ano de 2020. Em um condomínio, um incêndio como esse pode gerar várias vítimas e vir a ocorrer uma tragédia maior. O que o Corpo de Bombeiros orienta para quem estiver participando desse incêndio, como eles devem se prevenir? Com relação aos incêndios em condomínios, a orientação, em primeiro lugar, vai para o síndico. O síndico precisa observar se o sistema preventivo está regularizado e buscar essa regularização junto à Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros. Também os condôminos são responsáveis nesse processo. Eles precisam observar se o sistema se o sistema está ativo e uma vez observando alguma irregularidade, deve prontamente comunicar ao síndico para que este tome as devidas providências. Existe um projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico. Como o Corpo de Bombeiros pode explicar aos nossos telespectadores como é esse projeto? Com relação às edificações comerciais, é importante manter o sistema preventivo ativo. Outro fator importante é o sistema elétrico. Preciso manter o meu sistema elétrico sempre manutenido, pois o sistema elétrico muitas vezes está incompatível com a carga que se usa naquele local. Com o passar do tempo, vai se aumentando a carga, os equipamentos eletrônicos, sobrecarregando o sistema. Então é importante lembrar que eu preciso manter sempre ativo, sempre em boas condições, o meu sistema elétrico dentro da edificação. Com relação às edificações residenciais, é muito importante os proprietários, os residentes, não deixar velas acesas para santos, não deixar ar-condicionados ligados por muito tempo, sair e esquecer ar-condicionados, ventiladores, panelas no fogão, enfim. Então é preciso ter um cuidado e uma vigilância de todos para evitar assim a ocorrência dos incêndios em edificações. Em locais de reunião de público, cada indivíduo deve, em primeiro lugar, manter a calma, não entre em pânico. Siga as orientações das brigadas de incêndio existentes naquele estabelecimento, caso haja, e siga as sinalizações de emergência, as sinalizações visuais e se retire do local com segurança. Muito obrigada, Carlos Alves. Nós aqui agradecemos, o Corpo de Bombeiros está à disposição. Jéssica Sampaio para o Informe Aracaju. O Informe Aracaju de hoje fica por aqui. Até mais!